E essa reunião aí dos clubes com a CBF tá dando o que falar, hein? Tá dando o que falar porque teve alfinetada pra tudo que é lado. O Pedrinho saiu disparando pra todo mundo, sobrou pro John Textor, sobrou pro BAP, né? O Pedrinho se posicionando de maneira forte contra esses times. E então o vídeo tá muito bacana, vocês não podem deixar de assistir, tá muito legal. Já deixa o like aí pra fortalecer, pra enviar esse vídeo aí pra mais vascaínos, né? Afinal, gostei bastante da postura aí do Pedrinho, não fugindo da briga, falou tudo que tinha que ter falado. Então vamos reagir ao vídeo aí que tá muito bacana. Depois a gente volta com a nossa opinião, afinal é um tema bem quente aí. Vocês podem comentar também o que vocês acharam aí da fala do Pedrinho. Vou soltar o vídeo, vamos reagir, depois a gente volta com tudo aí do Vascão. Muitos clubes, através da Liga, que a Liga fez uma nota criticando a minha ação contra o antigo sócio. E recentemente, e aí eu estou falando da pessoa, não estou falando da instituição, o presidente do Flamengo, estou falando do presidente, não da instituição, sobre a sua prepotência e arrogância, ficou falando diversas vezes num tom que não me agrada, mas eu esperei, escutei calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa, e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo, com isso eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo. A preocupação dele, e de forma muito indireta, porque você pode ser direto no que você fala, e ele não foi direto, mas ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo para o Palmeiras de 3-0. Então ele está ali colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar para o meu treinador, falar que eu tenho que perder o jogo, o meu treinador tem que ser filha da mãe, como eu sou, falar para os jogadores, todos os jogadores também, sem caráter, para a gente perder um jogo de futebol, porque eu peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo. Então, assim, como é que eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram um clube? Não posso acreditar nisso. Olha, o Palmeiras, eu posso falar do Palmeiras, tá? O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição, sempre na condição de que o Palmeiras não joga sozinho, o Palmeiras não é o centro do universo, o Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas, tá? Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que pode até ser o Real Madrid da Shopee, não é? Mas para chegar lá, precisa se botar os pés no chão, precisa se conscientizar que ninguém é maior do que ninguém, todos nós precisamos um dos outros. Essa sempre foi a mentalidade do Palmeiras, pelo menos desta presidente. Eu nunca achei que o Palmeiras seria maior ou melhor do que qualquer clube. Eu preciso dos outros clubes. Eu preciso dos outros clubes para jogar, eu não jogo sozinho. Bom, dentro do conceito de produto, antes de falar de negócio, é importante dizer que as 2 horas e meia da reunião, elas transcorreram com a mais absoluta tranquilidade. Isso aí é processo de apuração. Conversamos com as pessoas envolvidas, dos clubes e também da CBF sobre isso. Lá dentro, todo mundo entendeu as iniciativas da entidade, as propostas apresentadas, as ideias. Muito se debateu sobre a questão que envolve a quantidade de jogos noturnos no futebol brasileiro, muito maior do que no futebol inglês, no futebol espanhol, no futebol alemão. Falou sobre qualidade e uniformidade dos gramados, falou sobre a questão da segurança, uma pesquisa mostrando que 74% dos brasileiros não vão ao estádio porque tem medo de serem assaltados, de acontecer alguma coisa com as suas famílias. Lá dentro, todo mundo rezou literalmente na mesma cartilha. Essas 2 entrevistas foram concedidas depois que terminou a reunião e o Pedrinho não ouviu o que a Leila estava falando e a Leila não ouvia o que o Pedrinho estava falando. E aí você pode perguntar, Edu, e os demais companheiros, e o BAP nessa história? O BAP passou direto e não deu entrevistas. A essa altura ele já sabe o que falaram a respeito dele e também do Flamengo. E aí eu deixo para a mesa debater, faço até as vezes de apresentador, Edu, me permita, debater o seguinte: se na discussão, no dia da discussão preliminar sobre o produto, a chapa esquentou desta maneira, será que quando nós entrarmos na fase 2 do projeto, que é a parte de venda de direitos, nós teremos uniformidade? O presidente da CBF, Samir Chaut, quando eu perguntei isso para ele, ele disse que sim, que acredita piamente que todo mundo possa conversar e chegar a um consenso.
mas pelo menos no momento, hoje, dia 6 de abril, parece muito claro que não sentam à mesma mesa Pedrinho e Leila com o BAP. Né, Edu? Ah, é isso. E não é de hoje, né? Obrigado, Rafa, pelas informações. Ozinho, é isso, né? Pode esperar que vai ter resposta do BAP, né? Porque isso tem acontecido. O Palmeiras fala alguma coisa aqui, o Flamengo retruca de lá, agora com o Pedrinho. Seguramente, ou hoje ou amanhã, teremos alguma posição do BAP para retrucar o que foi dito sobre o Flamengo. Mas é difícil mesmo imaginar uma liga virando sócios, né? Com esse clima de se cutucar. O Flamengo é o quê? Quer ser o Real Madrid da Shopee, Zinho? Eu acho que assim, eu vou ficar mais no que o Pedrinho falou, tá? O que a Leila falou, ela não cita o nome do Flamengo, é nós que estamos, de repente, achando que foi uma indireta para o Flamengo, e provavelmente porque eles ficam um cutucando o outro, né? Essa briga, ou esse debate Leila e BAP, já vem de muito tempo, né? E aí, assim, essa coisa é mais... ela não fala do BAP ou do Flamengo sobre algo que aconteceu. Já teve essa reunião, o BAP discordou, o BAP achou que era maior do que todos os outros. Teve isso lá no início, quando ele, na justiça, breca uma divisão de grana e que ele dá uma explicação para isso. Estou aqui relatando o que eu fiquei sabendo. Se quem está certo ou errado é uma outra coisa, é o fã de esporte decide. O BAP, naquela época, diz que já estava feito um acordo feito por um outro presidente, e quando ele entra, tinha gatilhos no contrato que poderia rever um novo contrato. Fala do BAP. Se ele está certo ou errado é uma outra coisa. Agora, o Pedrinho não. O Pedrinho cita o BAP e deixa claro que não está falando contra o Flamengo mais de uma vez. Foi muito... o Pedrinho fez a questão de citar 2 vezes que não estava falando do Flamengo, do clube, era uma coisa direta ao BAP por uma declaração que o BAP deu e que realmente ele deu. Ele insinuou, ele não falou que o Vasco entregou, mas ele colocou em dúvida, dizendo: muito me estranha no dia que tem o jogo. Ele citou dessa maneira, acho que foi até no Flamengo, alguma posse ou alguma reunião que teve, aí foi filmado pela Flamengo TV, e isso foi divulgado. Realmente, ele não cita o nome do Pedrinho, mas cita esse caso. E aí o Pedrinho está no direito dele, sim. Do Botafogo, o Textor, que qualquer comentário que ele tenha que falar sobre a situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama. E já não é a primeira vez. Então, ele tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não sabe o que é o Vasco da Gama para ele brincar com certas frases. Eu tenho muito respeito ao Botafogo, a todos os outros clubes, e principalmente aos torcedores do Botafogo, que são crianças, adultos, idosos. Por isso, a minha solidariedade à instituição e ao João Paulo. Eu não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair numa massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu coloco à disposição para contribuir com o que eu puder, o jurídico, a forma que eu puder ajudar. E o posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases para causar um impacto, para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter. Então que fique muito claro que o Textor tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não vai brincar mais com o nome do Vasco da Gama da forma que ele está brincando. Rapaz, o Pedrinho guardou ali o que aconteceu nas últimas semanas para soltar nessa entrevista, hein? Bom, clima quente nos bastidores entre Flamengo, Vasco, Palmeiras e Botafogo. Esta é a pergunta no nosso YouTube. Lá no chat você pode responder também. Clima quente entre Flamengo, Vasco, Palmeiras e Botafogo. De que lado você está? Você, fã de esporte, participe. O Birner está ligado aqui nas respostas e, claro, que você pode comentar também de que lado você está nesta confusão. Ô Birner, só para contextualizar, o Textor tinha falado algo como: aqui não é o Vasco, né? O que é absolutamente deselegante e desnecessário. Concordo. É a postura, como disse
o Pedrinho, que lembra muito coisas do passado, quando o futebol era muito mais pertencimento e era muito mais amor do que dinheiro. Então o Pedrinho tem toda a razão sobre isso. Eu concordo também com o Pedrinho quando ele fala sobre o risco do Botafogo, da SAF, virar uma massa falida, etc. Só tem uma coisa que eu vou ser realista. O Botafogo não ia ganhar um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores sem o John Textor. Se a administração for ruim, parece que a administração da SAF é uma administração complicada. A SAF tem que gerar lucro. Se num prazo longo tempo, não vou esmiuçar aqui a lei, tiver muitas dívidas, ele pode ser rebaixado, mas se for rebaixado, só ia chegar numa situação parecida com o que o Botafogo estava antes do John Textor. Ou seja, o Botafogo só voltou a ganhar um Campeonato Brasileiro, só teve Luiz Henrique, teve Almada, teve o Timaço que ganhou o Brasileiro e a Libertadores e foi o melhor time da temporada, porque o John Textor colocou dinheiro lá. Daí em diante, tem outra coisa também. Se quebrar, se tiver problemas, a dívida dele também. Vão para cima do patrimônio dele. Não fica para o próximo presidente do clube. Ou seja, criticar a ideia de SAF, eu acho perfeito. O Vasco está tentando fazer uma outra SAF, vender a SAF. Fez uma SAF ruim com a 777, por responsabilidade dos conselheiros do Vasco da Gama, porque eles aprovaram a SAF. Não é que chegou ali, olha, eu sou o Vitor, eu tenho R$10, vou comprar uma SAF, é minha. Não. Tem que ser aprovado pelo clube, ou seja, foi um processo que o Vasco aprovou, tá? O Botafogo também aprovou, e quando você aprova, você lida com as consequências, vantagens e problemas que isso pode gerar. A do Vasco foi ruim, está corrigindo o rumo agora, acho que vai fazer uma próxima boa. A do Botafogo foi boa até um certo ponto, tenho dúvidas se será de agora em diante. Quer dizer, uma coisa... Ele vai sair, né? Oi? Eles estão fazendo de tudo para que ele saia também. A mesma coisa que aconteceu na Eagle, briga jurídica. Lá no Lyon. Ele só está no cargo porque ele conseguiu uma liminar na Inglaterra. Senão ele estaria fora também do Botafogo. Fala, Zinho! E essa resposta do Pedrinho por John Textor não vai mais falar assim do Vasco, hein? Ele está certo nisso. Assim, ele tem que se preocupar em resolver os problemas da SAF dele no Botafogo. Eu concordo com o Birner, ele foi fundamental, a chegada dele, o investimento para fazer um time bom. É só com grana, né, que você consegue fazer um time forte para superar os que estão na sua frente. É por isso que eu fiz aqui a interrupção. Eu peço desculpa a você do que eu fui indelicado, né? Você ia falar e eu comentei sobre o Real Madrid. É que, tá bom, fala-se muito em igualdade, eu também concordo, mas eu não vou misturar, né? Se for falar do futebol ali, o grande problema que vai ser na hora de dividir a parte financeira, não é nem de fazer o campeonato, de montar, de unificar. Eu acho que o problema vai bater na hora da divisão da parte financeira. E eu, particularmente, acho que os administradores que lá estão não estão preparados para isso. Por essa reunião que não foi para falar disso e só teve polêmica, um atacando o outro diretamente ou indiretamente, eu vou na fala que vocês falaram. Imagina quando sentar para falar de dinheiro. Ô Flamengo, você que tem uma maior audiência, você que a maioria dos seus jogos passa na televisão, você vai ter que ganhar igual ao time B, não vou falar aqui nome para não causar um desrespeito, mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Vai dar problema. Então tá aí, torcedor Cruz Maltino, esse foi o corte, né? O corte aí muito bacana, mas também muito polêmico, né? Teve aí o Pedrinho falando da situação do BAP, questões envolvendo aí ofensas pessoais, né? Então o Pedrinho ali se sentiu ofendido de forma pessoal, o seu caráter, né? Estando em jogo. Então ele respondeu de maneira firme ali a todos esses que colocaram em xeque ali a sua imagem, né? Verdade é que o Pedrinho se posicionou, não ficou em cima do muro, não ficou com medo, falou. Então, assim, pra mim, mais um ponto aí do Pedrinho. Pedrinho que eu particularmente gosto muito do trabalho que ele tá fazendo à frente do Vasco. Entendo que, né, não é todo mundo que vai concordar comigo, mas eu acho que o Vasco precisa de fato arrumar a casa
E eu acho que o Pedrinho, o legado que ele quer deixar no Vasco aí, inclusive com a venda dessa SAF, é uma boa venda, é fazer ali um contrato que seja benéfico pro Vasco, para não acontecer o que aconteceu com a 777, né? Então, assim, Pedrinho vem organizando a casa, vem ali ajustando coisas que estavam erradas há muito tempo, e com isso, né, meio a isso, ele conseguiu ainda montar um time competitivo pro Vasco para poder brigar ali. O time que o Vasco tem dá sim para beliscar alguns títulos aí, algumas copas, dá para fazer um campeonato brasileiro digno, terminar bem. Então, assim, eu particularmente gosto muito desse trabalho aí do Pedrinho e parabenizo ele aí também pela sua posição aí de estar defendendo essa briga do Vasco. Então, deu o que falar aí, né? Mas foi muito bem o Pedrinho. Rapaziada, o corte foi esse aí. Espero que vocês tenham curtido. Já que ficaram até o final, dê o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo aí do Vascão. Valeu!